eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse aí, enquanto o pessoal também aqui ajusta, é 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, do 8 ao 17. Segundo livro de Reis, capítulo 6, do 8 ao 17. Você que tem precisado de oração, o pessoal está a postos aqui na nossa central fonte line aqui. Vai estar aqui a postos. Deixa aí o seu pedido no Facebook, no YouTube. A gente vai estar orando. Eu estava vendo aí, antes de começar um pouco, aí na metade de louvor, estava vendo aí pessoas agradecendo resposta de oração. Deus é aquele que responde oração. Toda hora alguém mandando mensagens para a gente no privado, mensagens assim, inbox, agradecendo o agir de Deus. Eu sei que Deus continua fazendo. As coisas podem estar fechadas por um pouco de tempo, mas do céu a presença de Deus ainda está aberta e é por ela que nós caminhamos. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6, do 8 ao 17, diz assim: o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram por ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar do que o homem de Deus lhe havia falado e o que tinha avisado, e se guardou ali, e nem duas vezes, várias vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber hoje quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara antes de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército havia cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ah, meu senhor, o que faremos agora? E disse Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. E orou, pois, Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra-lhe os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que ele viu que estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia! Glória seja dada ao nome daquele que vive para todo sempre. Aleluia! O tema da mensagem de hoje é visão de vencedor. Você viu esse texto aí? O Senhor me fez lembrar, enquanto eu preparava desse texto, de algo que como eu adolescente eu assistia. Eu assisti um desenho que muitos aqui que são contemporâneos aqui vai lembrar. Um desenho que tinha o nome de Thundercats. Quem lembra? Thundercats? Quem que não aguenta? Quem que ficava sem assistir um desenho muito bem bolado? Era um desenho japonês, mas muito bem bolado na época de adolescente. Quem lembra diz: eu lembro aí. Não deixa eu aqui clássico sozinho aqui. Thundercats eram os gatos poderosos. E no meio daquele lá tinha um líder que chamava Lion, que via de leão mesmo. Era Lion o nome do líder. E ele, na mão dele, ele tinha uma espada. E a espada, embaixo, bem perto de onde ele pegava, tinha uma base. E lá tinha o olho de Tandera. Você lembra? Que quando ele não sabia o que estava acontecendo, alguma coisa queria derrubar a fortaleza dos Thundercats. Ele pegava a espada desse jeito. Ele diz: olho de Tandera, me dê a visão além do alcance. E abria-se um olho enorme. E ele conseguia ver o que estava tudo à sua volta. Quem lembra do desenho sabe. Se você não lembra, eu estou dando a descrição do desenho. Dá para você correr no Google depois da mensagem e pegar os tempos ainda de Thundercats. E o que fazia Lion? Sabendo tudo que estava acontecendo, ele conseguia ver se alguém estava vindo para derrubar as fortalezas dele. E ele conseguia, na verdade, se proteger. E também, se alguém fosse pegar um dos seus companheiros, ele conseguia prestar socorro. E quando falava do olho de Tandera, Tandera era o nome do planeta, da onde eles haviam vindo.
E quando toda vez que ele falava do olho de Tandera, ele lembrava do pai. Quem vai lembrar do desenho? Sempre vinha às vezes a imagem daquele que era os mais velhos. Eu quero dizer para você que eu, quando era garoto, eu tinha uma vontade de ter uma espada daquela, mas eu não sabia que dias depois eu ia ter a espada na minha mão. E o olho daquele que tudo vê, eu digo assim: olho, Senhor, meu Pai, me dê a visão além do alcance, e eu posso conseguir enxergar melhor todas as coisas que estão à minha volta. Ainda que alguém tente me cercar, parece que eu estou cercado, mas eu estou guardado por ti. Assim eu luto as minhas guerras com ele bem perto. Aleluia, aleluia, aleluia. É através da Bíblia a gente consegue também ter uma visão além do alcance. Pois é ela que diz em Hebreus capítulo 11 verso 1: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Espera aí, prova das coisas que não se veem? Prova das coisas que não se veem com olhos naturais, mas com os olhos ligados no Pai, os olhos espirituais, os olhos de vencedor. Tudo eu vejo muito bem, mais que vencedores somos nós, por aquele que nos amou, e Ele continua nos guardando a nossa fortaleza. Aleluia, aleluia. O texto que eu li é um texto muito conhecido pelo versículo 16 que nós lemos, Eliseu diz para o moço: olha, fica tranquilo, porque maior é o que está em nós do que o que estão com ele. Tem canções feitas, esse versículo é conhecido, mas o texto fala desse cerco que Israel sofreu. E toda vez que eu lembro desse texto de Israel sofrendo cerco, eu me lembro do que diz o Salmo 125. Ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, nunca se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim como estão os muros em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo e os guarda desde agora para sempre. É assim que diz a palavra no Salmo. Tem um outro salmo que diz a mesma coisa, muito parecido. Salmo 27, verso 3 diz assim: ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Aleluia, aleluia. Parece que você está cercado, alguém está cuidando e guardando a sua vida. Eu não sei quais são os seus cercos, eu não sei quais são as suas guerras numa noite como essa. Você que entrou agora, eu não sei se as suas guerras somente é o temor dessa pandemia que é mundial. Talvez em meio a isso tem muitas outras guerras, tem pessoas se separando, tem pessoas passando por problemas. Eu não sei quais são as suas guerras e o cerco que você tem sofrido. Eu quero dizer uma coisa para você, que essa minha espada, a minha palavra, no Salmo 46, tem uma palavra para você: o Senhor é meu refúgio e fortaleza. O Senhor é seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Aleluia, aleluia. E o salmo continua: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Porque Ele faz cessar a guerra até os seus confins. Ele quebra o arco, despedaça a lança, joga os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Serei exaltado por todas as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Abra os olhos nessa noite. Fala para o Senhor: Deus, me dê a visão além do alcance. Muito mais do que aquele desenho, Senhor, pela sua espada eu posso ver. Aleluia, aleluia. Tenha olhos de vencedor nessa noite, meu irmão. Tenha olhos de vencedor nesse tempo. Está chegando o tempo. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Primeira coisa, verso 8. Diz o rei da Síria: e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seu servo, dizendo: em tal lugar será o acampamento. Irmãos, aqui o rei da Síria, nós já lemos aqui, ele vivia fazendo guerra contra Israel. Síria era inimigo do povo de Deus. E ele aqui vai lá, traça um mapa de guerra e começa a pegar pontos estratégicos para tentar pegar Israel, cercar Israel, fazer um cerco e surpreender Israel. O que ele não sabia é que Israel tinha uma bala de prata escondida. Eles não sabiam que Israel não andava sozinho. Israel andava com o Deus de Israel. E tinha lá um homem de Deus chamado Eliseu.
A Bíblia diz, a história que nós lemos, que tudo aquilo que o rei falava enquanto ele ia dormir, o Senhor revelava a Eliseu, e nunca Israel era pego de surpresa. E nós lemos aqui, não foi uma ou duas vezes, muitas vezes, eles queriam surpreender Israel, e eles eram surpreendidos por saber que Israel já sabia, a ponto de achar, o rei da Síria chamou todo mundo e diz, olha, tem um traidor no nosso meio, quem aqui é por Israel? Aí um servo do pessoal da Síria diz, não, meu senhor, é que lá tem um profeta, um homem de Deus, que toda vez que o senhor sonha ou fala alguma coisa, o homem de Deus fala para Israel, meu irmão. Aleluia. Acho que foi daí que veio aquela expressão, e fomos surpreendidos novamente, porque toda vez que queria surpreender Israel, Deus não deixava. Eu quero dizer uma coisa para você, pode estar acontecendo o que for lá fora, você não será surpreendido. Há um Deus que revela suas coisas aos seus escolhidos. Tem profeta de Deus ainda nessa terra, tem pessoas ainda que não se dobraram a este mundo. Aleluia. É o que eu quero dizer para você. O nome de Eliseu queria dizer, Deus é minha salvação, ou Deus é meu auxílio. Eliseu bem sabia o que o nome dele significava e como que ele estava guardado. Eu queria lembrar você, não sei se você se recorda, como que foi o chamado de Eliseu. O chamado de Eliseu tem algumas particularidades, algumas coisas que fica a assinatura de Deus, não tem como alguém não ver. A Bíblia diz que Eliseu, ele era alguém que cuidava do gado dos seus pais e ficava arando a terra. A Bíblia diz que um dia, quando Eliseu estava assim, preste atenção, se não é o que você às vezes vive nos dias. Quando Eliseu estava vivendo normalmente, passou o profeta Elias, pegou a capa dele e joga sobre as costas de Eliseu, e olha para Eliseu e diz, entendes o que eu estou fazendo? E Eliseu, como se fosse afirmar, ele entendia muito bem. Sabe o que faz Eliseu? Ele passa a mão em todo aquele gado, manda matar todo o gado que ele tinha, que era dos pais dele. Pega o arado, faz uma grande fogueira, junto com a fogueira do arado, da madeira do arado, com o gado ele faz um grande churrasco, é o churrasco de despedida, de espera do pai, dos amigos, diz, eu estou indo embora, o Senhor me chamou, eu vou ser servo do profeta. E ele vai embora. Enquanto ele caminhava com o profeta Eliseu, como moço do profeta Elias, enquanto ele caminhava, viu muita coisa, mas chegou um dia, que ele olhando e vendo o seu Senhor, que era Elias, disse, eu queria ter a porção dobrada do que Deus para ti. Aí Elias falou, dura coisa pediste. Mas ele disse assim, eu estou para ser tomado. Deus há de me tomar nesses dias. Se me vires sendo tomado, isso será feito a você. A Bíblia diz que num determinado dia, Eliseu não se apartava mais de Elias. Ficava do lado, tinha uma aliança muito forte. A Bíblia diz que enquanto eles caminhavam um dia, veio uma carruagem de fogo do céu. Tomou Elias do meio, repartiu os dois. E como se pudesse ver a cena, Eliseu podia contemplar aquela carruagem de fogo passando, levando o seu Senhor, o seu mestre. Mas a cabeça dele nunca mais esqueceu, a mente dele nunca mais foi a mesma. Eu conheci um homem que era cheio da presença de Deus, tão cheio da presença de Deus, tão íntimo, que Deus o tomou para si, numa carruagem de fogo. Quem dera eu pudesse ser como ele. De repente a capa cai. A capa da carruagem cai, ele coloca nos ombros, como se dissesse assim, agora é você que vai ser o profeta, agora é você que vai ser o lugar de Elias, agora é você, dupla honra. E Eliseu começa a profetizar naqueles tempos e chega até nesse dia. Sabe o que eu quero dizer para você? Que nos dias de hoje, Deus vai levantar profetas, homens e mulheres de Deus que não se dobram, pessoas cheias de intimidade, para avisar os seus das coisas que acontecerão e trarão cuidado e proteção, porque a Bíblia diz, aquilo que os olhos naturais não viram, aquilo que os ouvidos naturais não ouviram, aquilo que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Aleluia, aleluia. Você é daqueles que o amam, você é daqueles que se separam para o Senhor, ou daqueles que você fica vendo distância. Você é daqueles que vê naturalmente, só ouve naturalmente, só ouve o que a mídia fala, só vê o que as pessoas mandam, ou que você tem olhos espirituais. Abra os olhos espirituais nessa noite, deixa abrir os seus ouvidos, aleluia. Torna a dizer, eu não sei quais são as suas guerras, eu não sei qual cerco você está, eu só sei de uma coisa, se você não tiver saída por baixo, Deus trará uma saída de cima, uma carruagem de fogo, algo vai acontecer. Ele é o Todo-Poderoso que cuida de mim e de você. A Bíblia conta uma história de um homem também que um dia foi cercado. Josafá, o nome dele, rei de Israel. Um dia ele foi cercado, a Bíblia diz que os amonitas e os moabitas tentaram encercar Israel. E a Bíblia diz que não era só esses dois povos, grande multidão da além da Síria também veio cercar Israel.
E a Bíblia menciona, sabe o que Josafá faz? A Bíblia diz que Josafá coloca o rosto em terra e diz: ah, meu Senhor, grande é o exército que vem contra nós. Eu sei que em nós não há força alguma contra esse exército. Eu não sei mais o que fazer, Deus, mas uma coisa eu faço: os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Aleluia. Você continua com os olhos no Senhor. A Bíblia diz, isso é 2 Crônicas 20, a Bíblia diz que quando Josafá ainda orava, Deus toma um homem chamado Jaziel do meio da congregação. Aquele homem vem andando perto de onde estava Josafá, diz: ouvi, congregação de Israel, e a tu, rei Josafá, eu sou o Senhor que lhe fala agora. Essa luta não é vossa, não tereis que lutar, porque a luta é minha. Somente se posicione, fique de pé e vede o livramento que hoje eu os darei. Aleluia. Quem pode com Deus desse, meu irmão? Quem pode com Deus que ouve as orações, que responde, manda alguém, está respondendo as suas orações aonde você está? Deus está dizendo para você: não se atemorize, porque essa luta não é vossa, a luta é minha. Você lembra daquele texto? Você lembra do texto de Saulo? Quando Saulo está na sua cavalgadura e Deus para ele, lembra antes dele transformar o nome, de virar para Paulo? A hora que para ele cai da sua cavalgadura e Jesus fala o que para ele? Paulo, Saulo, Saulo, por quê me persegues? Se eu fosse Saulo, podia falar assim: não, Senhor, eu nem sei quem é o Senhor, eu estou perseguindo a igreja. Mas Jesus estava dizendo: olha, quem persegue a igreja, persegue a mim. Eu quero dizer para você que toda a perseguição que estão fazendo contra a igreja no mundo, na mídia, Deus toma a luta para ele. A luta não é sua, igreja, a luta é daquele que é todo poderoso. Essa luta não tereis que lutar, somente se posicione, fique de pé, não se acovarde e veja o livramento que o Senhor vos dará. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sabe por que isso? Porque Josafá ficou na posição que todo ser humano deve ficar. Ele disse: Senhor, eu vejo que eu não tenho forças contra aquele exército. Ele estava dizendo: a minha mão, as minhas atitudes não pode conquistar nada. Ele disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho ideia, eu não tenho projeto. Eu estou nos seus projetos, Senhor. Mas uma coisa ele fala certeira: porém, esses olhos aqui, esses olhos não vão ficar vendo natural. Eu estou vendo aqui, Senhor, e os meus olhos, não naturais, mas espirituais, estão diante do Senhor todo dia, dia e noite, postos em Ti, na Sua palavra. Aleluia. Os meus olhos estão postos em Ti. Isso era fé. Isso é fé, é posicionamento daqueles que creem. Além de você não ser surpreendido em nada, porque Deus sempre vai avisar e vai proteger de qualquer cerco. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que nós temos que se ver como o mundo espiritual nos vê. Olha o que o verso 13 e 14 diz. Verso 13 e 14. E ele lhe disse: vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Irmão, veja bem, irmão, quantos homens ele tinha que capturar aqui, irmão? Quantos? Era um homem só. Por que tantos cavalos e cavaleiros? Para capturar um homem, será que é isso mesmo? Irmão, talvez nem Eliseu sabia a dimensão que ele era. Talvez nem Eliseu, as pessoas talvez olhavam Eliseu com os olhos naturais, e muita gente olhava os olhos naturais, mas alguma coisa aconteceu no coração daquele rei. O príncipe das trevas falou assim: olha, você quer destruir Israel, você está indo em contra Eliseu, não vai sozinho, não leva muita gente, que aquele homem anda com o Todo-Poderoso, não vai sozinho, que aquele homem anda carregado com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vocês estão lembrados da fornalha de fogo? Vocês estão lembrados da história? 3 homens, 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aquela fogueira era aquecida normalmente, mas quando dispuseram a jogar aqueles homens, lembra quantas vezes? Aquece 7 vezes mais. Alguém pode olhar com isso e falar: a fúria de Satanás, olha como que eu estou com medo, olha a fúria de Satanás, eles querem derrubar, mandou 7 vezes mais. Mas aquilo não era o tamanho da fúria de Satanás, 7 vezes mais era o tamanho da fé daqueles homens. Aliás, não era 7 vezes mais, era 8, 9, porque eles saíram de dentro de lá, ilesos. Então quando alguém resolver atacar você, você não sabe o tamanho que você tem diante do mundo espiritual, meu irmão. Eu não estou dizendo de Deus, mas diante do mundo que lhe fala contra você, você acha que você é só um entregador de pizza.
aquele professorzinho, aquele líder insignificante. Não, ali vai um servo, a serva do Deus Altíssimo. E o mundo espiritual reconhece. O mundo espiritual reconhece. Saiba também quem você é. Saiba quem você é no meio de tudo isso. Não se olhe como alguém insignificante. Aleluia, você é servo do Deus ao vivo, Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Além da gente não ser surpreendido, além da gente entender qual posição nós estamos, como que o mundo espiritual nos vê, nos enxergar assim também. Não se veja mais diferente, irmão. Não se veja como o cocô do mosquito, do cavalo, do bandido. Não se vê mais não, não se menospreze não. Humildade diante do Todo-Poderoso, sim. Humildade diante das pessoas que querem derrubar a sua fé. Você diz, não, eu não caminho sozinho, eu ando com aquele que tudo vê, com o olho que é Todo-Poderoso. A terceira coisa que nós devemos aprender é que devemos diferenciar visão natural de visão espiritual. Olha o verso aí, 15 e 16. Diz assim: e o moço do homem de Deus se levantou e muito cedo saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse, meu senhor, o que faremos agora? E ele lhe disse, não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aleluia, aleluia. Irmão, aquele moço, ele estava com a visão natural. Aquele moço só tinha visão natural, ele não tinha visão espiritual. Aliás, aquele moço era moço não só na expressão de falar, mas era moço na sua fé também. Se você ler um capítulo antes, esse não era o servo de Eliseu frequente. Servo de Eliseu frequente, todo mundo conhece a história, era Geazi. Mas Geazi havia acabado de pegar lepra, porque ele havia cobiçado as capas babilônicas e as pratas que tinha. E com lepra ele tinha sido mandado embora. Então um novo moço ficou do lado de Eliseu. E ele ainda não tinha visto aquilo que Eliseu conseguia fazer com o poder do Senhor. Ele era menino do profeta ainda. Eu quero dizer uma coisa para você. Esses tempos têm chegado para separar os meninos dos homens. Aqueles que creem daqueles que não creem. Aqueles que veem naturalmente com aqueles que veem espiritualmente. Qual lado você vai estar? Como que você tem visto? Como que você tem a sua visão? Porque a Bíblia menciona que tem pessoas que conseguem enxergar diferente. Olha o que diz aqui, Números 14, 24. Eu quero ler com você. Números 14, 24. Olha o que diz. Números 14, 24. Olha o que diz o texto aí. Diz assim, porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei em terra, a terra prometida, que eu prometi à sua semente, e ele possuirá a sua herança. Sabe o que aconteceu aqui, irmão? Aqui foi quando os espias foram olhar a terra, e Deus tinha enviado. Mas a Bíblia diz que algumas pessoas tinham um relatório negativo. Mas aqui é o próprio Deus falando de Caleb. Mas o meu servo Caleb tinha um espírito diferente. Porém ele entrará na terra prometida, porque ousou seguir a mim, ouvir e a ver aquilo que eu estou vendo. Irmão, se Caleb tinha um espírito diferente, qual o espírito que tinha o outro pessoal? Se Caleb tinha um espírito diferente, é o Espírito Santo de Deus. Que espírito tinha os outros? Fica a pergunta para mim e para você: qual espírito nós vamos caminhar? Porque aqueles que andam com Cristo veem diferente, sabem diferente, caminham diferente, respondem diferente. Você precisa decidir se você tem visão de vencedor ou visão natural. Aqui o servo, o moço de Eliseu, a hora que ele olhou, ele viu um grande exército. Ele viu um grande problema. Temia, assustado, diz, não tem mais jeito. Mas a visão do servo de Deus, a visão espiritual, a visão de Eliseu, ele viu um grande exército. Mas agora o exército era de anjos, carros, cavaleiros, carros de fogo. Imagina a cena, meu irmão. Imagina a cena como se fosse a Liga da Justiça. Sabe como chega o super-homem na frente? Vem toda a Liga da Justiça atrás. Imagina a cena. Eliseu, seu moço, carros e cavaleiros de fogo. Aquela cena, e ele dizendo, olha, fica tranquilo, meu amigo, fica tranquilo, o Senhor mandou cavaleiros e carros de fogo para nós, aleluia. E aquela visão deu paz, segurança, coragem, visão de vencedor a Eliseu. E Eliseu venceu. Qual a nossa visão? O povo de Israel, quando saiu do Egito, ele olhava para trás e conseguia ver a fúria dos egípcios correndo atrás dele, do exército egípcio.
Olhava dos lados, conseguia ver os muros, as montanhas e não tinha saída do lado. Olhava para frente e via a agitação do mar. Diz: olha, nós vamos morrer, é o fim nosso. Mas quando eles olharam para Moisés, Moisés estava com o rosto firme. Olhava para cima, ele via um caminho no mar e diz: Deus vai nos fazer andar a seco para o meio do mar. E tinha um caminho onde ninguém achava caminho. Deus tem um caminho para aqueles que vêm diferente. Você consegue enxergar como vencedor? Ou vou enxergar como o exército de Israel que não conseguia ver, só via ver o grande problema? Visão natural ou visão espiritual? A Bíblia diz que Deus, quando estava no deserto, a história que eu acabei de contar há pouco, Ele manda espiar a terra, 12 espias. Ele manda eles espiar a terra prometida. Sabe quanto tempo? Uma quarentena. Mera semelhança? Uma quarentena. Eles de quarentena espiando a terra. E eles tinham que trazer o relatório. Eles tinham que trazer o relatório. E trazendo o relatório, 10 deles trouxeram o relatório negativo. Eles dizem: olha, nós vimos a terra, mas lá está cheio de gigante, e os gigantes são enormes. E começaram a dar descrição negativa. E diz: olha, são tão grandes e poderosos que nós parecemos gafanhoto na frente dele. Veja bem, irmão, a descrição que eles fizeram de si mesmo. Eles olharam o gigante e nós somos gafanhoto, não tem jeito. E a Bíblia diz que eles chegaram com esse discurso no arraial de Israel. E eles falaram isso ao povo. A Bíblia diz que o coração do povo se derreteu, adoeceu. E o povo começou a murmurar com a liderança e ficaram com medo. Mas a Bíblia diz que tinha dois que não viram como eles, Josué e Caleb. Eles viram a mesma terra, espiaram o mesmo lugar. Mas ele diz: não, tem gigante naquele lugar. Mas sabe o que eu vi? Os frutos são enormes. Tinha que 2 homens carregar um cacho de uva. Está na Bíblia aqui, na espada que eu falei para você. Ele diz: tem muita fruta para todo o exército de Israel, vai dar para alimentar todo mundo, tem muito sustento, a terra é boa, mana leite e mel. E eu tenho certeza de uma coisa: aquele gigante é desse tamanho, no tamanho diante do tamanho do nosso Deus. Certamente Deus nos entregará a ele, porque a sua palavra diz assim. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Não foi outros, senão eles que entraram na terra prometida. Sabe, daqueles 12, 10 líderes daquele morreram no deserto. Os 10 dos negativos. Os 10 que ficaram reclamando. Mas os 2 que tiveram visão de vencedor, possuíram a terra. Se você ler o texto, vai falar que a geração de 20 anos para baixo, com Josué e Caleb, pisaram na terra prometida. Mas aqueles que eram os mais velhos e murmuraram, ficaram. Sabe o que eu aprendo, irmão? Sabe quem dá trabalho em firma? Sabe quem dá trabalho no trabalho? Sabe quem arruma problema no trabalho? É quem é velho de serviço. Não é uma máxima isso. Mas geralmente, os mais velhos de trabalho, mais velho de serviço, dá problema. Sabe por quê? Quando é novo, você mandar ele trocar a lâmpada de costa, vir fora do horário, ele vem. Ele diz: louvado seja Deus, porque eu arrumei esse trabalho. Eu precisava sustentar a minha casa. Glória a Deus, é resposta de oração. Que maravilha! Mas vai passando o tempo, ele vai conhecendo o jeito, vai conhecendo o patrão, vai conhecendo as pessoas. Passa um tempo, ele começa a reclamar. É o salário, é o dia, é o jeito que fala. E começa a murmurar. A hora que ele vê, ele não tem mais trabalho, não tem mais ambiente. Sabe por quê? Porque pegou aquela mania de falar das coisas. Esquece de olhar para sempre onde tinha que olhar. Sabe o que Josué e Caleb fazia? Não ficava a deixar passar o tempo. Ele continuava olhando a promessa, olhando a promessa, olhando a promessa. Você está com os olhos na promessa? Na terra prometida? Visão natural ou visão espiritual? O exército de Israel ficou também uma quarentena diante do exército de Filisteu. 40 dias, um homem gigante de mais de 3,5 metros, com uma lança que pesava 300 quilos, 6 sacos de cimento, irmão. Era mole o homem. E ele ficava gritando, batendo a lança: não tem soldado para lutar contra mim aí. Irmão, imagina Deus olhando o exército dele. Saul era o capitão, o exército tudo lá, e reclamando. 40 dias, a mulher andava dia e noite, não tem ninguém para lutar comigo. E aqueles homens de Israel amedrontados, dizendo: não podemos lutar com esse homem. E ele olhava para aquele homem e diz: não tem jeito, o gigante é muito grande. Olha o gigante aí, acho que eu não vou sair, acho que eu não vou fazer. Até que chega o marmiteiro. Até que chega, a Bíblia diz que Davi levava marmita para os amigos, para os irmãos dele na guerra. Ele chega com a marmita, escuta o grito: exército de Israel, não tem ninguém para lutar. Ele diz: quem é esse incircunciso que tenta afrontar o exército do Deus vivo? Alguém diz: olha, faz 40 dias que ele está assim. Ele falou: vamos enfrentar ele. Alguém diz: olhasse para ele: como?
Vamos enfrentar ele. Irmão, o problema é grande até que alguém não decida falar, vamos enfrentar. Porque ele se posicionou. Enquanto o exército, do próprio exército de Israel, o capitão de Israel, não conseguia ver, via aquilo como fim. Davi olhava como uma oportunidade de glorificar o nome do seu Deus. Como que você vê os dias de hoje? Dias para ficar enfurnado ou de glorificar o nome do Senhor Deus? É a hora de você dizer, vamos derrubar o gigante. Eu tenho visão daqueles que vencem. Aleluia. Os discípulos de Jesus, certa vez, ele só conseguia ver com os olhos naturais. 5.000 homens para ser alimentados. Um pouco do dinheiro na bolsa. 200 denários, a Bíblia diz. E alguns pães e peixes. Ele diz, é muito pouco, é impossível. Na minha visão, até que Jesus olha aquelas 5.000 pessoas e diz, vão ser 5.000 convertidos, vão ser 5.000 pessoas transformadas. Eu vejo 5.000 pessoas sendo alimentadas, sendo impactadas pelo milagre. Nunca mais elas serão a mesma e vão frequentar a minha nova igreja. Como que você vê o tempo de agora? A Bíblia fala que no final dos tempos, antes do fim viria um avivamento. Como que você espera que a sua família vai ser salva quando você convidar eles, diz, olha, a igreja já está voltando, vamos para a igreja, o Senhor tem algo para ti, vamos para a célula, Deus tem algo para ti, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Além da gente entender que Deus não nos deixa pegar de surpresa, que a gente tem que se ver como o mundo espiritual olha para nós e a gente tem que entender. Além da gente aprender o que é a diferença da visão natural, da visão espiritual, a gente precisa pedir para abrir os nossos olhos espirituais. Olha o que o verso 16 e 17 diz. Verso 16 e 17 diz assim. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-lhe que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia, irmão, aleluia. Irmão, por que será que pessoas olham na mesma direção e veem as coisas diferentes? Você pegar uma pessoa comum, eu gosto de dar esse exemplo. Você pensar uma pessoa comum, levar na floresta, eu já fiz isso. Não era floresta, era aqui perto da Fazenda Glória. Eu estava perto de um marceneiro, eu falei, olha que bonita essas árvores. Ele falava, isso aqui é IP. Isso aqui, ele falava o nome, isso aqui é cedrinha. Isso aqui dá para fazer móvel. Quando você leva uma pessoa comum como eu, no meio de uma floresta, só vê árvore. Você leva um marceneiro, ele vê o móvel pronto. Você leva uma pessoa comum como eu, diante de um monte de pedra, eu só vejo pedra. Mas você leva diante de um artista, de um escultor, ele vê a escultura, ele vê a arte pronta. Porque pessoas, olhando a mesma coisa, vê diferente a visão espiritual e não natural. Grandes homens e mulheres de Deus tinham visão espiritual. E tem algo que diz isso, eu gostaria que você pegasse lá. Segunda Crônica, irmão. O pessoal vai pegar para você, eu. Segunda Crônicas 32. Verso do 7 a 8. Olha o que diz aí. Diz assim: esforçai-vos e tem de bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Veja o próximo, com ele o braço de carne, mas conosco o braço do Senhor, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Aleluia! O povo de Deus com Ezequias descansou, com eles o braço da carne, mas conosco, comigo e com você, o braço do Senhor Todo-Poderoso. Ou como diz lá, eu gosto de falar os nomes em hebraicos, o nome de Deus, Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia! Era assim que eles chamavam nesse versículo. O Senhor Jeová Sabaô está conosco. O homem que não perde batalha, o general que não consegue ver diferente, ele está comigo e com você. É preciso abrir os olhos espirituais, que o Senhor abra os olhos espirituais. Peça para Ele hoje, porque mais duas pessoas precisaram da intervenção. A intervenção dessa vez de Jesus para abrir os olhos dele. A Bíblia diz que tinha dois homens no caminho de Emaús, era uma aldeia ali perto de Jerusalém. Você conhece a história? Mas eu vou falar que tem muita gente em nome de Jesus ouvindo, e muita gente vai ouvir amanhã. Tinha dois homens caminhando após a crucificação de Jesus.
Aqueles dois homens eram discípulos de Jesus. E eles andavam centrados com os seus problemas e com todos os acontecidos últimos em Jerusalém. Eles estavam ali cabisbaixos, derrotados, se sentindo vencidos, reclamando. Veja bem, irmãos, há 3 dias antes da crucificação de Jesus, era discípulo de Jesus, era da igreja de Jesus, cantava com Jesus. Depois da morte de Jesus, estavam cabisbaixos, derrotados, se sentindo vencidos, andavam só falando dos problemas. De repente Jesus anda pelo caminho. Eu acho linda essa história, irmão. Jesus passa naquela história, Jesus entra com a misericórdia dele no caminho de Emaús. Aleluia, aleluia. Emaús, a aldeia da misericórdia. Jesus passa no caminho da aldeia, começa a andar com ele, começa a falar das escrituras. Ele não entende que é Jesus, porque Jesus havia sido crucificado. Eles haviam esquecido da promessa. 3 dias somente, irmãos, 3 dias. 3 dias eles já haviam esquecido tudo que Jesus havia falado. Veja bem, irmão, acorda, igreja. Jesus começou a falar das palavras de Deus, como eu estou falando para você. E ele discorria dos profetas até os dias atuais que Jesus estava. E a Bíblia diz que quando Jesus falava, o coração deles ia se aquecendo e tremiam por dentro. De repente Deus abre os olhos dele. E a hora que abre os olhos, Jesus some. E ele fala assim: peraí, não era o mestre, não era Jesus, não queimava o nosso coração. Você viu como ele repartiu o pão? Era ele mesmo, ele está ressurreto. A nossa esperança voltou, a alegria está de volta, nada está mais perdido. Aleluia. O Senhor Jesus abre os seus olhos nessa noite, meu irmão. Para de ficar andando nos caminhos de Emaús, centrado nos problemas, se sentindo derrotado, olhando para baixo. Deus entra na sua história nessa noite e começa a te lembrar as promessas. Você está se lembrando das promessas, irmão? Você consegue se lembrar das promessas? Irmão, esses dias eu estava aqui com o pessoal. Eu estava saindo daqui, muito tarde daqui, fazendo aconselhamento, porque desde quando começou a quarentena, irmão, desde os 5 meses, nós não paramos de fazer aconselhamento aqui desde o começo. Fizemos a quarta solidária há quase 3 meses, entregamos marmitex, fizemos, graças a Deus, muitas cestas, com a ajuda de vocês, da igreja, de tantos amigos nossos da cidade, e sempre aqui fazendo aconselhamento. Esses dias eu estava fazendo aconselhamento aqui, cheguei perto da hora do café em casa, 4h30, 5 horas, peguei minha caneca de café, sentei, liguei na CNN, na hora que eu dou um clique, para dar uma disparada na mente, queria ver uma notícia, de repente está lá, dia histórico, judeus aceitam o tratado de paz com a Cisjordânia. Eu falei, epa, eu fui diante da televisão, tirei uma foto disso, irmão. Olha, está chegando o tempo, sabe por quê? O pessoal da Cisjordânia eram os árabes, eram os palestinos. Lembra o dia que eu preguei aqui, os sinais do tempo? Falei, vai chegar o dia que alguém vai conseguir fazer a paz dos árabes com os judeus, porque eles brigam por terra desde a época de Ismael e Isaac, desde aquele dia, desde quando a terra era para os judeus, era só para o filho da promessa, era só Isaac. Mas lembra da história que Abraão entrou na história, teve um filho com a serva e nasceu Ismael. Ismael veio os ismaelitas e ali eles foram virar os árabes e todos eles acham dono da terra e brigam até hoje, Israel e os palestinos na faixa de Gaza. Mas chegaria o tempo, a Bíblia diz que naqueles tempos, quando Jesus estava para voltar, haveria alguém que conseguiria trazer paz sobre os árabes e os judeus. Igreja de Jesus, acorda, eis que Jesus está às portas, os portais eternos, os portões dourados já começam a se abrir, já podemos ouvir as trombetas, os cavaleiros do Apocalipse já se preparam. Irmãos, nós vamos ficar como esses dois de Emaús. 3 dias somente dividiam eles das promessas que eles ouviam falar de Jesus e haviam esquecido. Quanto tempo a gente está sentado? Será que esquecemos da promessa? Você está sentado, você se esqueceu. Esse é o pano de fundo para a volta de Jesus. Qual a sua visão? Qual a sua visão? Abra os seus olhos nessa noite. Abra os olhos da fé. Abra os olhos de vitória essa noite. Além da gente aprender que nós não seremos surpreendidos, que nós temos que se ver como o mundo espiritual nos vê e como Deus te vê. Além da gente aprender a separar a visão natural da visão espiritual que eu e você devemos andar, porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não sabe nada, não discerne nada, mas o homem espiritual discerne tudo muito bem e de ninguém é discernido. Por isso que o mundo não consegue compreender você. Por isso que o mundo não vai aplaudir a igreja. Por isso que o mundo não vai bater palma. Não espere o mundo bater palma, porque o homem espiritual discerne tudo muito bem. Está chegando os tempos. Além da gente aprender isso, nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. Nós temos que aprender o valor da oração intercessória. Sabe por quê? Porque os olhos espirituais só aconteceu depois de uma oração. Olha com o verso 17, a parte A. E orou Eliseu ao Senhor e disse, peço-te, Senhor, que abra os olhos para que ele veja. Irmão,
Você precisa orar, irmãos. Você precisa orar por alguém que está do seu lado, às vezes está do lado do seu esposo que já não crê mais, já não tem força mais para continuar, para entrar na célula online, para voltar para o culto, já não tem força mais, ele está olhando com visão somente para trás. Eu quero, irmão, desperta, irmão, ore pelas pessoas que estão à sua volta. Talvez a sua volta é um filho, uma mãe, alguém que você precisa orar. Desperta a oração, desperta, irmão. Irmão, quantas vezes, irmão, eu falo isso de experiência própria. Quantas vezes eu estava na UTI com o meu menino, quantas vezes a minha esposa dizia, não vamos fazer isso. Diz, não, é Deus que trouxe nós aqui. Eu dizia para ela, falei, o diabo não consegue colocar a criança no ventre de nenhuma mulher. Foi o Deus poderoso que colocou o Murilo no seu ventre. Ele há de tirar nós desse lugar. O Senhor é forte e poderoso. Nós estamos na batalha e Ele está conosco. Você consegue lembrar as promessas? Eu lembrava ela das promessas. Quantas das vezes ela lembra das promessas? Quantas vezes eu saio do culto aqui, ela me lembra de promessas do qual eu devia ter falado ou qual eu devia acreditar? Quantas vezes eu saio das minhas lutas, ela me lembra das promessas. Dia a dia, um lembrando o outro. É assim que lutamos as nossas guerras. Parece que você está cercado, mas Ele tem guardado, Ele tem lutado por mim e por ti. Lute as suas guerras, ore por alguém. Talvez você esteja lembrando de alguém que esteja na UTI agora. Talvez você esteja com um caso perdido. Talvez você esteja amedrontado por causa da pandemia mundial. Talvez você esteja aí com alguém desempregado na sua casa. Talvez um filho nas drogas. Talvez alguém passando um problema, a dificuldade no casamento, dívida, separação à vista. E você olhando tudo isso, eu faço uma pergunta. O Senhor Deus está olhando como eu e você está olhando? O Senhor Deus está olhando para a pandemia como eu e você está olhando? Ele olha para os nossos problemas, as nossas dívidas, como eu e você olhando com os olhos naturais? Não. A Bíblia diz que aquele que é todo poderoso, a Bíblia diz que um dia alguém olhou e disse, aquela menina está morta. Sabe o que Jesus falou? Não, apenas dorme. Olha que maravilha. Aquilo que os homens temem, a morte, aquilo que os olhos naturais veem, aquilo que é morte é o fim, Deus chama de sono. Ele diz, vou despertá-la. Aleluia. Você acha que um Deus desse é pequeno? Você acha que um Deus desse é fraco? Aquele que abriu os olhos do moço de Eliseu, aquele que abriu os olhos dos dois caminhos de Emaú, há de abrir os olhos daqueles que estão à nossa volta, à sua volta agora. Tudo que você precisa saber, se você vai caminhar com os olhos naturais ou espirituais. Igreja de Jesus, ei, acorda, você está despertado. Esse era o pano de fundo. Eu vou dizer uma coisa, quando você ouve falar do comunismo, que está querendo invadir o mundo, quando você viu falar daqueles sinais do tempo, ouve novamente. Se você não ouviu, entra no nosso canal do YouTube, eu vou ser da igreja, ouve novamente. Quando eu falei, está esperando, está preparando uma nova ordem mundial. Sabe o que está acontecendo já? A OMS está preparando um homem só, para cuidar da parte da saúde, do mundo todo. Mas não é só da saúde, porque a OMS já passa em cima da soberania de muitos países. Só não conseguiu no Brasil e nos Estados Unidos, mas está passando em cima de um monte de gente. Está se preparando o homem da perdição. Meu irmão, a nova ordem mundial está chegando. Abra os olhos. Esse era o pano de fundo. Por aumentar a ciência, por aumentar o ensino, por aumentar a tecnologia, o amor de muitos se esfriaria. Se possível, naquele dia, enganaria até os escolhidos. Meu irmão, abra o olho, meu irmão. Abra o olho, querido. Visão natural ou visão espiritual? Aleluia, aleluia. E para finalizar, depois nós aprendemos tudo isso, tem algo que o Senhor falou no meu coração tão forte. Além da gente saber que a gente não vai ser surpreendido, porque Deus há de nos avisar. Além de nós saber que nós temos que olhar para o mundo espiritual, como o mundo espiritual olha para nós e como Deus nos vê. Além da gente separar a visão natural de visão espiritual. Eu vou falar uma coisa, irmão. Enquanto eu escrevia isso no meu estudo, olha como que Deus é. Enquanto eu escrevia no meu estudo, eu abreviava. Eu escrevi tanto visão natural, visão espiritual, falando dos personagens do qual eu falei, Eliseu, Geazi, Caleb. Aí eu comecei a abreviar. Eu colocava para a visão natural VN, para a visão espiritual VE. E VN e VE, VN e VE. A hora que eu estava vendo, eu lembrei de alguma coisa. Deus falou comigo assim, ó, no seu país aí tem um jornal que é conhecido como JN, o Jornal Nacional. Mas ele diz, mas não é o Jornal Nacional, é o Jornal Natural. Ele só fala das coisas que ele vê. Mas eu estou indo mandar você falar na live lá do JE, do Jesus, do JE, do Jornal Espiritual. Enquanto as pessoas falam morte, eis que eu falo vida, vida, vida. Há milhares que estão saindo dos hospitais, há milhões sendo livres, sendo curados, há pessoas sendo guardadas, protegidas, inclusive eu e você. Deus guardado você, tem guardado todo esse povo junto aqui. O pessoal aqui é testemunha do pessoal que nós não fizemos nenhuma reunião ainda presencial.
Nós não fizemos nenhuma reunião. O pessoal, nós fazendo reunião com a liderança no Zoom. E eu falava assim, a cada oração: você já me viu orar na quarta.com? Deus, cuida de todos, que nenhum dos nossos caia em batalha, que não haja retaliação nenhuma das famílias. Deus tem nos honrado, Deus tem honrado a oração daqueles que creem. Isso, glória seja dada ao nome dEle, aleluia. E sabe o que Deus me falou? Nós temos que aprender no final com esse texto. Deus falou, vocês têm que ter memória de vencedor, memória de vitória. E eu falei assim, poxa, é uma coisa que eu sempre tento. Eu sempre trago à memória as vitórias minhas. Toda vez que eu fico encurralado em alguma situação, nesses 32 anos, toda vez que eu vejo algum problema, em situações do Murilo, em situações ministeriais, em situações de ataques, de conversa, todas as vezes eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança. E eu me lembro como se eu tivesse um diário, como se pudesse folhear na minha mente todas as vezes que eu achei que não ia e Deus me guardou. E sabe aqui, olha o que o texto diz, de memórias de vitória, olha o que o texto diz, verso 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. O que o moço, que não conseguia, que só via natural, viu? E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que o moço viu, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia. O que tem a ver com memória? E sabe o que é, irmão? Lembra do carro de fogo? Lembra da história de Eliseu? A hora que Eliseu viu aqueles carros de fogo, a hora que ele abriu os olhos, ele viu aquele carro de fogo. Deus falou assim, você lembra, Eliseu? Você lembra quando eu chamei você? Você lembra quando você era um moço inexperiente, igual esse moço do seu lado aí? Você lembra? Você lembra quando eu tomei Elias com a carruagem de fogo? Você lembra, Eliseu? Ele estava dizendo para mim, enquanto eu preparava esse texto, você lembra da sua conversão? Você lembra de como eu te encontrei? Você lembra, ele está falando para você agora, você lembra dos livramentos que eu te dei? Você lembra dos milagres que eu fiz no seu casamento? Você lembra das libertações que eu te trouxe? Você lembra? Ele está dizendo, você lembra do fogo que você ficou no encontro? Eu sou o mesmo Deus do fogo, o Deus da carruagem de fogo, o Deus dos cavalos e cavaleiros de fogo. Lembra, Eliseu, eu sou o mesmo desde aquele dia e até agora vou guardar a sua vida. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, Eliseu, eu guardei você quando era moço. E o que está acontecendo com você, do mesmo jeito que ficou nessa mente, esse moço nunca mais vai esquecer desse dia, quando você partir daqui, Eliseu. Esse moço, essa geração continuará falando do meu fogo. Fogo é o elemento mais poderoso que tem. Não existe outra coisa para exemplificar a Deus como o fogo e o ouro. O fogo queima e Deus traz esse calor. O fogo dá calor, dá proteção. O fogo, ele destrói aquilo que precisa destruir o inimigo. O fogo purifica. O Senhor Deus está falando contigo aqui. A sua geração vai escutar a voz da covardia ou a voz daqueles que são os vencedores. Como que vai ficar a sua geração? Qual a visão que você tem aí onde você está? Aleluia. Você se lembra, Eliseu? Você se lembra da sua história, da sua conversão? Você se lembra da sua fé? Ele está trazendo a memória. Quero trazer a memória aquilo que pode me dar esperança. Aleluia. Para terminar, eu me lembrei de algo. Para encerrar aqui o texto, eu me lembrei de algo que é conhecido na Bíblia. Eu gostaria que você fosse comigo, chamada Galeria da Fé. Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11. Eu vou começar lendo alguns versos, depois a gente vai salpicar ele. Vamos começar a ler do 6 em diante. Vamos ler do 6 até o 11, depois vamos pular o 14. Você vai acompanhando comigo. Esse texto é conhecido como a Galeria da Fé, porque aqui é descrito, através de Paulo, aqueles que foram vencedores. Se pudesse falar juntando com a mensagem de hoje, se é que eu posso me atrever a falar isso, é aqueles que tinham visão de vencedores e não pararam pelo caminho, e não olharam com olhos naturais como os outros olhavam. Olha o que diz aqui Paulo falando, lembrando a história minha e sua, dos nossos povos antepassados. Hebreus 11, do 6 em diante. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu
E para a salvação da sua família, preparou a arca, para a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou a terra da promessa como terra alheia, morando em cabanas como Isaque e Jacó, herdeiros com ela da mesma promessa, porque esperava. Aleluia, esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Olha aí que ele diz: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e dar à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha preparado e prometido. Sabe o que ele estava falando? Olha aqui, vamos pular para o verso 14. Porque os que isso disseram claramente mostravam que buscavam outra pátria, senão na verdade, se ele lembrasse de onde eles tinham vindo, eles ficariam nas suas terras. Olha que diz o verso 16: mas agora desejam uma melhor, uma pátria melhor, e essa é a pátria celestial, pelo que Deus não se envergonhou deles, de chamar de seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Você se lembra ainda? Ou você está vivendo para essa terra? Os seus olhos estão aqui nessa terra. Aqueles homens lutaram por uma pátria de qual eles não viam. Você tem lutado para essa terra, para o dinheiro dessa terra, para o carro, para as coisas que está aqui. Verso 29, pula lá ainda, Paulo falando da galeria da fé. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, foi acolhido em paz pelos espias. E o que mais direi? Falarei ainda do tempo, contando Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, os quais em fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército de estranhos. Aleluia, aleluia. Verso 36, e os outros experimentaram escárnios e açoite, e até as cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Olha que diz: homens dos quais o mundo não eram dignos. Aleluia, aleluia. Aonde vai estar escrito o seu nome, meu irmão? Aqueles que pararam e retrocederam, ou vai estar na galeria da fé dos dias de hoje? Aonde vai estar escrito o seu nome? Essa semana morreu uma missionária conhecida no Brasil e fora do Brasil, uma missionária da Jocum, parente de amigos nossos, pastor Olivar, que esteve aqui na Presbiteriana, cunhada dele, uma mulher conhecidíssima, mulher muito nova, todo mundo falando para ela, mas ficou uma frase, a hora que eu estava lendo, dizia uma frase, sabe qual é a frase dela? Viver ou morrer, mas para servir a Deus. Viver ou morrer, mas para servir a Deus. Esse é o chamado a mim e a você. O que a morte pode fazer com o cristão, irmão? O que a morte pode fazer com o cristão? Somente promover ele ao alto. O apóstolo Paulo falou: já não sei o que eu quero. Se estou aqui, estou com Cristo. Se morro, estarei com Cristo. A vida que eu vivo com Cristo, já não sei mais o que eu quero. Aonde vai estar o seu nome? Na galeria dos vencedores, ou na galeria daqueles que recuaram? Fica para mim e para você essa palavra, olhos de vencedor. Gostaria de orar com você antes de dar os recados depois aqui. Talvez você está comigo na live. O pessoal depois vai trazer a oração aqui. Talvez você seja um daqueles que está com os filhos nas drogas, ou está com alguém na UTI, está com alguém desempregado em casa, está com alguém passando um problema, está com o casamento conturbado. Eu quero dizer para você, do mesmo jeito que Eliseu estava lá, nós estamos aqui para orar por você. E nós cremos que Deus pode abrir os seus olhos e ver que tem jeito sim o seu casamento. Tem um monte de casamento transformado aqui. Tem jeito sim o seu filho nas drogas. Tem um monte de gente liberto da droga e do álcool aqui. Tem jeito assim para o desemprego. Deus consegue abrir a madre daquelas que não davam a luz. Ele consegue abrir a porta de emprego onde ninguém tem emprego. Deus consegue abrir caminho no meio do mar. Ele pode fazer o impossível. Aleluia. Pode trazer aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queria orar com você. Você pode estender as mãos assim. Se você é um desses que fala: ah, Senhor, eu estou como aquele homem, eu estou sem força, eu estou como Josafá, um grande exército tem me cercado, algo está contra mim, eu não sei o que fazer, eu não tenho força para contra ele, mas os meus olhos foi colocado em Ti nessa noite.
Estenda a sua mão e fala: Deus, eu preciso da sua intervenção. Senhor, eu oro agora por aqueles que estão me ouvindo, Pai. Eu oro em nome de Jesus, todos aqueles que me ouvem, ó Pai. Aonde chegar a minha voz através da live, aonde chegar a minha voz aqui dentro desse lugar, desse templo, que, ó Pai, sejam sacudidos, ó Pai amado. Aqueles que estavam entristecidos, desanimados, se sentindo cercados, oprimidos, venha um tempo de paz, venha sobre ele o teu Espírito Santo e Espírito de vida. Faça eles olhar para cima e saber que o Senhor é o Deus forte e poderoso, Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos, o Deus de Jacó que está conosco, o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, pelo que nunca temeremos. Senhor, abençoa essas vidas, salva pessoas nessa noite, chama através da sua palavra, coloca eles de pé, para que eles possam ver o grande livramento, ó Pai, que tenha, Pai, invadido o coração deles de coragem, de paz, de segurança, da sua presença, de salvação nessa noite, em o nome de Jesus.